hoje eu e meu grupo, que é constituído pela Ana Paula, pela Shirley e pela Mayara, a gente vai discutir sobre o tema que a gente escolheu, que foi a edição do genoma humano e manipulação de embriões. Então, hoje a gente vai discutir um tema que transformou a ciência e que vem levantando debates profundos, que é a edição do genoma humano e a manipulação dos embriões. Então, os avanços científicos nas técnicas, por exemplo, do CRISPR-Cas9, elas permitem que a gente consiga editar o DNA com uma precisão extremamente específica. E a gente vai discutir e explorar como essa tecnologia impacta nossas vidas e quais são as suas implicações éticas e por que ela é tão controversa e tão polêmica atualmente, né? Então, de forma geral, a técnica do CRISPR-Cas9 ela é uma técnica que permite que o DNA seja cortado e editado, né? Então, a gente vai tentar discutir e entender melhor qual que é o limite entre corrigir esses defeitos genéticos e criar embriões que são, entre aspas, sob medida. Então, a gente vai discutir sobre como isso impacta de forma imediata, então como isso impactaria se isso fosse implementado hoje em dia e também a longo prazo. Então, a gente vai trazer aspectos sociológicos, filosóficos, éticos, morais e até teológicos sobre a questão da utilização da edição genética e técnicas de engenharia genética para a edição e manipulação de embriões humanos. E para a nossa discussão, nós realizamos pesquisa, leitura e algumas bases de dados. E vamos trazer também, em cima desses casos, a nossa discussão sobre uma análise crítica e filosófica também sobre o tema. E dentro dessa pesquisa, dessa leitura, tivemos alguns artigos bastante interessantes. Um foi publicado pela Nature, Callaway e colaboradores, foi um artigo publicado pela Nature, nesses pesquisadores, que destaca a decisão do Reino Unido de autorizar a edição de genes de embriões humanos para pesquisa. E, nesse caso, foi a primeira aprovação mundial desse tipo para uma autoridade regulatória nacional, que obteve uma licença para usar essa técnica, como a Ana explicou, com foco nesse estudo desses primeiros estágios do desenvolvimento humano. Então, esse foi um estudo que marcou sobre este assunto. Depois, dentre outros artigos que nós levantamos, achamos bastante interessante também para trazer para a nossa temática o estudo de Cyranoski e colaboradores, que nesse artigo ele detalha a edição também de genoma em embriões humanos, viabilizada por cientistas chineses, utilizando essa técnica CRISPR-Cas9, que foi publicada nessa revista que chama Protein Cell. E nesse estudo foi relatada a tentativa de corrigir um gene responsável pela talassemia, mas destacaram várias limitações e perigos também relacionados, inerentes à técnica. E aí reacendendo essa discussão ética global sobre a edição genética. Então, achamos bastante interessante aqui trazer para a nossa discussão, para a nossa apresentação aqui sobre esse tema que nós elegemos no nosso trabalho. E aí nós podemos pensar, será que essa ideia de ser humano, como é essa ideia hoje na nossa sociedade? Porque nós estamos falando em correção, Vamos ali corrigir alguma coisa a nível genético para que possamos ter seres humanos livres de doença, livres de algumas coisas, tá? Mas será que para por aí? O que você acha, Ana Paula? Para por aí? A ideia é ser só corretiva? E aí tem um questionamento nessa questão do corretivo. Qual que é o impacto no momento atual e nas gerações futuras também? Tem essa questão. E qual que é o impacto se realmente essa correção é efetiva naquele momento, Se não pode haver
falhas nessa possibilidade. Então, esse é um questionamento, uma preocupação. E eu acho que o questionamento vai além dessa ideia de correção, né? Porque, afinal de contas, Sim. se eu posso corrigir algo, será que eu também não posso criar? Uma questão muito discutida é sobre que a edição gênica ele pode corrigir muitas coisas, mas ele pode gerar malefícios, porque ao corrigir um gene, você pode estar mudando outros genes e a gente não tem como prever quais alterações nós vamos gerar. Só que, em contrapartida, eles falam que qualquer técnica reprodutiva gera esses riscos, que toda reprodução, seja ela assistida ou não, ela gera embriões com genes que a gente não consegue prever quais são as alterações que eles vão ter, se eles vão ser geneticamente favoráveis ou não. Mas e se eu não quiser corrigir uma doença, por exemplo, né? Vamos supor que eu moro num lugar preconceituoso e de repente eu quero um filho que não seja negro. Dá para corrigir isso? Cor de olho, enfim. Pelo que eu li, estão falando que essas características mais estéticas de cor de olho, a beleza, né, que a gente visa tanto, elas são muitos genes que interferem nisso, né? Então a gente tecnicamente não conseguiria modificar isso com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas eu acho que realmente é um ponto que a gente deve pensar, porque se a gente consegue modificar doenças que a gente conhece, no futuro a gente conseguiria mudar essas características também. Não, e será que poderia também a questão da gente tentar, com essas técnicas, trazer uma ideia, uma falsa ideia de igualdade, de diminuir essas desigualdades, né? E o quanto que a gente não ter essas desigualdades não é saudável para gerações futuras. Então, o quanto que é importante também essa questão do equilíbrio / desequilíbrio na saúde, na doença, na sociedade em que a gente vive. Sim, aí nós estamos falando de todo um sistema educacional, né, que hoje prevalece esse sistema de inclusão, de colocar diferentes no mesmo ambiente para que eles possam conviver, interagir, aprender uns com os outros. Né? E se a gente parte de um princípio de que pode haver algo melhor, né, melhor no sentido de ser humano, aí a gente pode voltar lá atrás, né? Platão, na República, ele já propõe uma sociedade, né, baseada na justiça, como sendo uma divisão de trabalho onde cada um vai desempenhar um papel que é mais adequado às suas habilidades naturais. Né? Então, a justiça para ele é isso, cada um vai desempenhar o papel que lhe cabe. Então, ele é muito aristocrata, né? O Aristói, o melhor naquilo vai fazer aquilo. E aí, né, 2000 anos depois, aproximadamente, a gente tem uma obra literária, né? Aldous Huxley escreve Admirável Mundo Novo, também baseado nessa ideia de uma sociedade fictícia, que faz uma manipulação genética e cria indivíduos com características pré-determinadas. E aí você tem, a partir disso, toda a criação de uma ordem social que é rígida. Por quê? Porque quem vai trabalhar braçal já é criado geneticamente para trabalhar braçal. Quem vai trabalhar com gestores, líderes, eles já são modificados geneticamente para serem mais inteligentes, enfim, para terem características mais fortes nesse sentido de serem gestores. E aí eu fico pensando, né, eu como psicóloga, como graduada em filosofia, isso é saudável, né? Como que é uma sociedade assim? O que nós pensamos para o futuro da raça humana, né, da sociedade humana nesse sentido?
Eu acho que essa questão da sociedade é uma coisa bem importante, da gente pensar em como seria se a edição genética fosse algo banalizado, algo liberado e algo feito sem responsabilidade. Além disso, é mesmo que seja liberado e feito de forma responsável, quais seriam as pessoas que teriam acesso a esse tipo de tecnologia? A gente sabe que biologia molecular, técnicas de engenharia genética são extremamente caras, e uma parte extremamente pequena da população, não só brasileira, mas se a gente for considerar no mundo inteiro, que conseguiria ter acesso a esse tipo de técnica, né? Então, o acesso a essa técnica seria para uma elite da elite, pela questão de custo mesmo, né? Então, será que essa divisão não ia... será que a distribuição dessa técnica, a gente liberar essa técnica, será que a gente não ia dividir ainda mais a sociedade entre uma pessoa que consegue arcar com os custos e, às vezes, ter um filho com aperfeiçoamento genético, uma pessoa com uma classe social mais inferior não teria acesso a essa técnica? Eu acho que, além disso, tem essa questão social. Qual é a sociedade que a gente quer ver e a sociedade que a gente quer criar se a gente liberar, né, essa questão da engenharia genética nos embriões? Exatamente. Eu acho que, como a Shirley falou, agora que nossa sociedade está visando essa integração dos diferentes na escola, fazendo com o convívio, eu acho que liberar essa técnica sem uma regulamentação só vai acirrar a discriminação, tornar as pessoas com deficiência mais desvalorizadas na sociedade. Não só os deficientes, mas com qualquer tipo de doença que a gente possa ter essa modificação genética. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem a ver com o assunto, né? Na Europa, o aborto é permitido para fetos, né, que têm síndrome de Down, que já se descobre, e tem diminuído, né? Diminuiu de uns anos para cá, pouquíssimas crianças nascem com síndrome de Down. Então, a partir de uma lei, nós já temos aí uma consequência, né? Então, nós vamos extinguir, digamos assim, autistas, TDAH, síndrome de Down, doenças, sim. Mas o que mais, né? O que mais que vai se excluir da sociedade? Teve um estudo que foi feito na Pew Research Center que ele demonstrou que mais de 70% das pessoas são favoráveis ao uso da técnica do CRISPR-Cas9 para tratar de doenças graves, mas menos de 30% apoiam o uso para características estéticas ou para melhoria de habilidade. E esse estudo também ele mostrou que as pessoas, além da comunidade científica de forma geral, têm medo do que eles chamam de turismo genético, onde, por exemplo, países como a Chile citou agora, que tem regulamentações que são menos rígidas, pode usar a técnica de forma meio controversa, e para a gente aqui no Brasil e para a grande maioria das pessoas do estudo é feita de forma não ética, né? Então, usar, por exemplo, como a Shirley falou, de o aborto ser liberado em casos de pessoas com síndrome de Down, às vezes essa questão de liberar o uso da técnica para tratar de doenças, dependendo do país, da cultura do país, da religião mais predominante do país, às vezes isso pode gerar leis diferentes e regulamentações diferentes dependendo do país. O quão perigoso isso pode se tornar com relação à nossa diversidade na sociedade. E aí vocês conseguem perceber como isso tem eu acho que isso é muito ontológico, né? Tem um princípio muito ontológico. Porque, afinal de contas, né, o que é doença? Né? O que eu posso encarar como doença? Porque na Grécia, se a gente para pensar, nascia uma criança deficiente, eles jogavam no precipício, porque estava com defeito. Né? E hoje a gente fala em inclusão. Em tribos indígenas também, eles não aceitavam a deficiência, porque era defeito. Né? Até que ponto essa manipulação genética vai considerar defeito coisas que, enfim, é defeito, o que é saudável, o que é
Aí a gente tem um problema de definição, um problema de conceito também, que é anterior à própria discussão, né? E no campo da bioética, a gente pode falar também da questão da autonomia, né? Porque eu tenho um sujeito aí que vai nascer, e esse sujeito, né? Será que ele vai se reconhecer? Será que ele tem como autorizar? Olha, a gente vai mexer nos seus genes, né? Ele não tem como autorizar. Então, eu estou intervindo em benefício de alguém que eu nem sei se quer esse benefício. Eu acho que isso é uma questão também que deve ser pensada e discutida. Tem uma questão também que eu concordo com você, Shirley, dessa questão das gerações futuras, né? De como que a resposta decorrente dessa ação no futuro, né? Em relação às gerações também, descendentes desses seres, né? Desses indivíduos. E uma questão também do trabalho ético e respeitoso em cima dessas pesquisas, desses embriões, né? Para que tenha estatutos, regulações, né? Tanto internacionais, respeitando esses embriões, né? Para que eles não sejam cuidados, vamos assim dizer, tratados como produtos, né? Que nós estamos falando de uma questão biológica, né? Que vai além dessa questão técnica de uma ação, de uma pesquisa. Então, respeito a questão de uma questão moral no quesito do tratamento, né, com os embriões também. Acho que a Ana Paula trouxe uma questão bem importante com relação à técnica ainda está em desenvolvimento, né? A gente já foram feitos estudos, como por exemplo, trazendo de volta aquele caso da China que aconteceu em 2018, o que aconteceu foi extremamente grave e entrou toda uma questão ética e moral, não só pela questão da edição de embriões em si, mas com relação à falta de transparência e do consentimento adequado dos participantes da pesquisa, né? Então, isso é extremamente importante, tanto para caso a técnica seja realmente liberada, ainda precisam de estudos, porque, como a gente acabou discutindo no começo da aula, né? A gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo, se editando um gene a gente altera outro, então ainda precisam de estudos na área. Então, o fato da gente ter a transparência em como vai ser feito o estudo científico, sobre o consentimento das pessoas que estão participando, sobre como esses embriões são coletados, sobre como todo esse processo é feito é extremamente importante, até para o avanço da técnica, caso ela realmente seja liberada para tratamento de doenças graves e etc. Né? Esse é um ponto também que é bem importante. Inclusive, nesse caso da China, por causa da falta de transparência e do consentimento adequado, o pesquisador responsável foi até preso, né? E aí parece que há uma falta de regulamentação, né? E até pensando nisso, nessa regulamentação, né? Quem vai regulamentar isso? Né? O uso dessa edição genética, cientistas, bioeticistas, governos, quem é que vai? A gente lembra que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então quem é que vai lucrar com isso? Para beneficiar as pessoas? Quanto vai custar isso para as pessoas, né? Quantas pessoas, como a Ana Paula já tinha perguntado, vão ter acesso? E assim, faz todo sentido, né? Por isso que é importante ter essas regulamentações bem claras, dessas pesquisas em embriões, incentivando, como a Ana comentou desse estudo, a transparência nas descobertas, né, da questão ética, metodológica. E aí é importante essa seara, né, o equilíbrio entre avançar com a ciência, né, e respeitar os direitos humanos, ter um respeito ético, né? Então andar lado a lado, né, ciência e o respeito ético e respeitando o direito humano, né? É muito importante, acho que esse
esse caminho aí, tem que muito ainda se caminhar e discutir, mas é de profunda responsabilidade da pesquisa, da ciência, né, no caminho que a gente está indo aí, o avançar aí, que é inevitável. Mas como que isso vai ser cada vez mais desenvolvido, né, com respeito ético aí, com respeito à dignidade humana, isso é muito importante. Gente, agora puxando para uma parte mais religiosa da discussão, eu acho que tem várias questões a gente já debateu, mas existe a questão religiosa de pensar até que ponto o ser humano pode interferir na vida, né? Porque tem pessoas que têm até uma expressão de brincar de Deus. Até que ponto a gente pode, é ético e é moral a gente modificar embriões? Até que ponto o ser humano pode intervir, né? E como a Paula explicou, no caso do estudo sobre a mutação na beta-talassemia, as taxas de sucesso da técnica foram baixas e eles identificaram mutações que não foram intencionais, né? Então, além disso, tipo, qual que é até onde o ser humano pode interferir, né? Até onde vai a ciência? Além disso, tem esse ponto também. Essa é uma questão bem interessante de se pensar, né? Essa questão religiosa que, por exemplo, o Brasil é um país muito religioso, né? Nós temos aí diversas leis que não são aprovadas devido a questões religiosas. A religião, ela assume esse duplo papel de, ao mesmo tempo, limitar, né, a ciência, mas também fazer pensar. Com certeza. O Brasil é um país, como a Julia disse, bem religioso. Até se você for levar em questão, por exemplo, a questão do aborto, da discussão de até onde o embrião é considerado vida ou não. Então, será que seria a população brasileira consideraria ético a gente interferir na genética de um embrião? Da mesma forma que eu acho que grande parte da população brasileira é contra, por exemplo, a legalização do aborto, né? Será que a população brasileira seria a favor de, por exemplo, a liberação de edição genética de embriões? Daí entra, acho que a questão de regularização, quando a gente fala de turismo médico, que a gente quer uma legislação abrangente de todos os países, quando a gente leva em conta essa questão de religião, por exemplo, o Brasil, é muito mais difícil da gente aceitar por ser um país muito religioso. Então, eu acho que fica mais difícil essa conversa entre países sobre regulamentação, né? Com certeza. Cada país tem o que é normalizado aqui no Brasil. Em outros países é completamente o oposto. Existe essa diferença cultural e religiosa muito grande, né? Então, será que é viável? Será que seria possível criar uma legislação, uma regulamentação que fosse universal para todos os países? Eu não acredito que isso vá ser possível, de criar uma regulamentação universal. Porque é isso, sabe? Cada país carrega uma cultura, uma religião predominante, né? Então, acho que seria muito difícil, com pessoas diferentes e culturas diferentes, criar uma regulamentação que fosse aceita por grande parte dos países, ou por todos os países em que a edição genética fosse liberada, né? Eu não acredito que em algum momento isso aconteça. Isso é uma preocupação muito grande, né? Você está partindo de princípios diferentes, né? Conceitos diferentes do que é vida, conceitos diferentes de valores, né? Então, quando nós falamos de valores, você não vai ter um valor que é universal e que é aceito por todo mundo, né? As pessoas escolhem valores principalmente no âmbito da religião. Então, elas têm valores, têm crenças, têm, enfim, os mitos aceitos são diferentes. Com certeza. Além disso, tem aquela questão de as técnicas de engenharia genética são absurdamente claras, né? A grande maioria das pessoas a grande maioria das pessoas nem teriam acesso a esse tipo de técnica, né? Então, além disso, tem toda essa questão de regulamentação que seria muito diferente entre os países.
porque tem essa questão de cultura, mas também tem essa questão do acesso. Pouquíssimas pessoas teriam acesso a essa técnica, pelo menos por agora, né? E, por exemplo, antigamente era muito complicado você fazer, não que hoje seja barato, né? Mas fazer sequenciamento genético, por exemplo. Hoje em dia já é algo que é um pouco mais acessível a várias pessoas, não que seja para todas ainda, né? Mas assim, é uma técnica que já popularizou. Mas num primeiro momento, essa técnica de edição de genoma por CRISPR não seria uma técnica acessível. Quais países teriam realmente o acesso a isso? Mas assim, só para não ficar parecendo, né, que o nosso grupo é contra exatamente essa tecnologia, esse avanço, porque é um avanço. Reconhecidamente é um avanço, né? Não sabemos ainda as consequências disso, mas isso bem utilizado, né, como vamos colocar aqui, como uma virtude, isso bem utilizado, isso eticamente utilizado, poderia erradicar várias doenças e condições de saúde. Então, isso é fantástico, né? Se nós pensamos dessa maneira, é uma coisa incrível, maravilhosa. Imagina você ter um filho que não vai ter HIV, que não vai ter câncer, que vai estar livre aí de várias doenças. Então, pensando por esse lado, sim, né? O que precisa é responsabilidade nas pesquisas, transparência e pensar essa questão do consentimento, né? Do indivíduo, do sujeito, do humano. Sim, e não ser tratado como um produto, né? Esse trabalho. Então, isso é muito importante, né? E essa questão dessa pesquisa, desse avanço, né, na ciência, como você colocou, né, Shirley? Imagina, a gente tem um filho e a possibilidade dele não ter um certo tipo de doença. A questão é em que momento que vai se usar essa técnica, para quem, como que vai ser tratado, né, esses dados, esses embriões, esse cuidado da ciência desses dados, né, como que vai ser tratado com ética, responsabilidade, e eu acho que é todo esse desdobramento, né, desse avanço da ciência que deve ser utilizado para um fim benéfico, para trazer informações seguras, confiáveis, né, com responsabilidade ética. Que essa é a grande questão, né? Como que vai ser o caminhar cada vez mais para frente em cima dessa grande temática, né? Exatamente, né? Até porque a técnica existe, ela gera muitos benefícios, né? É uma ideia maravilhosa. E eu acho que mesmo que se a sociedade condenasse o uso dessa técnica, eu acho que por ela já existir, por ela já estar sendo feita, eu acho que isso também poderia ser difundida para outros mercados ilegais, que seriam um pouco regularizados. Então, acho que é importante muito a discussão ética, a regulamentação, para a gente poder usar a técnica com qualidade, para trazer benefícios para a sociedade, né? E não gerar mais problemas sociais. Eu acho importante a gente ressaltar que a técnica do CRISPR ela já é utilizada, né? Então, para a questão da agricultura, é feita a modificação genética em plantas para melhorar o rendimento, a qualidade de frutas e vegetais, enfim, que vão para a mesa. Eu acho que a maior questão é pensar na técnica com relação à modificação genética de embriões humanos. A técnica ela já é utilizada e já traz muito benefício, né? Se a gente for pensar na nossa sociedade hoje em dia. Mas essa questão com relação à modificação genética de embriões, ainda acho que tem humanos, né? Eu acho que ainda tem um caminho muito longo de pesquisa, como a gente discutiu o caso da beta-talassemia, que para modificação genética de embriões humanos ainda não é 100% estabelecida, né? Então acho que ainda precisa de ter um caminho muito longo de pesquisa até que isso seja, até que isso possa, né, assim,
ser implementado de alguma forma. Eu acho que hoje em dia a questão da manipulação genética de embriões não é algo 100% seguro para que seja implementado de forma alguma por enquanto, assim. Mesmo porque pode ter erros, né, Ana? A Exatamente, eu gente acho que ter erros e respostas não do que o pesquisador, o cientista esperaria, né, o médico, enfim, daquele resultado, né? E a gente pode gerar uma outra doença e agravar ainda mais essa situação. exatamente, eu acho que para que essa técnica fosse implementada, agora colocando um pouquinho da ética um pouco fora, ela tem que estar extremamente bem estabelecida, bem padronizada, para que isso seja de fato implementado e que entrem as questões éticas para decidir, olha, a técnica está bem estabelecida, será que isso pode ser eticamente aplicado ou não? Aonde isso pode ser aplicado também, né? Porque entra nessa questão, existem várias doenças genéticas, como por exemplo a síndrome de Down. Será que isso poderia ser implementado para banir, entre aspas, as pessoas que têm síndrome de Down? Então isso é uma questão. Agora tem doenças mais sérias, como a síndrome de Duchenne, que é uma doença grave que afeta as pessoas. Será que quão ético seria liberar para certas doenças e não para outras? Quais seriam os critérios de seleção para definir quais doenças podem e quais doenças não podem ser erradicadas, né? Sim, essa questão, né, de quais grupos, né, quais indivíduos, quais situações que poderiam ser elegíveis, né? E lembrando que quando a gente fala em ética, né, nós não estamos falando no benefício de um indivíduo, nós estamos falando em benefício de uma ecologia, né? Tem toda a ecologia, não é só um indivíduo, mas a humanidade, né, os outros seres que habitam o planeta. Hoje se fala em ética em termos de ecologia, não somente de um indivíduo. Não posso beneficiar um indivíduo e gerar de repente um desdobramento, um desfecho que vá prejudicar a genética de todos, enfim, das gerações futuras. Isso com certeza, né? Existe um impacto a longo prazo da questão, é exatamente como eu falei anteriormente, é isso. A longo prazo, se isso for liberado, um exemplo, para erradicação das pessoas que têm síndrome de Down, isso seria bem a longo prazo, porque no primeiro momento pouquíssimas pessoas teriam acesso, né? Mas se a gente for pensar de uma forma bem ampla e de uma forma mais longa, pensando a longo prazo, quais seriam os impactos da gente banir a síndrome de Down? Será que apareceria alguma outra doença genética ou uma outra mutação que a gente teria que lidar? Porque, querendo ou não, é uma questão até de equilíbrio na natureza. Para ter saúde precisa existir doença. Então, existem todas essas questões, né? Que aí eu posso até entrar na parte ontológica da coisa, de pensar até onde o ser humano pode intervir. Porque existem muitas pessoas que acreditam, né? Que quando a gente erradica uma doença, a gente cria outras. Como, por exemplo, se a gente for pensar bem antigamente, a maior causa de morte eram doenças infecciosas. O ser humano conseguiu aprender a lidar com as doenças infecciosas. Agora, o maior problema são as doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer, né? Então, tem muita gente que acredita que ao erradicar uma doença, o ser humano erradicar uma doença, aparecem outras, porque a gente precisa ter esse controle, né? A natureza tem esse controle de seleção natural também, né? Existe toda essa questão em volta também. Pode até contribuir, né? Eu aqui exagerando um pouco, até no futuro, uma disparidade social, né? Porque é aquela coisa do perfeito, né, de não estar doente, e aí aumentando essa desigualdade social. Poderia estar aumentando esse risco, talvez? Hipoteticamente falando, não sei se estou exagerando um pouco aqui, Eu acho que mas aumentaria. essa questão é importante. Eu acho que, de certo modo, aumentaria a desigualdade social, porque se a gente for pensar de uma forma mais longa sobre isso, até a que a Silvia falou, até onde isso iria, né? A gente pararia somente na questão de erradicação de doenças? Ou será que a gente partiria para um aperfeiçoamento, como por exemplo, melhorar a capacidade de liderança, aumentar a inteligência?
Será que as pessoas mais ricas não teriam acesso a esse tipo de manipulação genética? E as pessoas que não tivessem acesso a essa técnica seriam inferiores perante a sociedade? Eu acho que isso a longo prazo seria uma questão. Sim. E como a Shirley colocou, né, o que é aquela questão do perfeito ou imperfeito, né? Shirley, você começou colocando no início, né, daquela questão filosófica, e a gente tem a nossa habilidade de desenvolver o que a gente é capaz. Então, é muito complicado isso, né? Eu acho bastante. A gente tem muito ainda a discutir, um caminho longo aí para cada vez mais elucidar, né? E acho que trazer isso para a sociedade como um todo, além da questão da comunidade científica, avançar, como a gente colocou aqui, em outros cenários que vão estar tendo esse contato, vamos assim dizer, no cenário mais religioso, no cenário mais de, de, de políticas públicas, por exemplo, também uma questão bastante interessante e importante, né? Nessa questão que vai além da ciência, questão social também. Onde nós percebemos a necessidade de que a ciência caminhe junto com a ética, caminhe, né, ali respeitando a religião, enfim, porque a ciência sozinha, vamos dizer assim, né, ela oferece muitos riscos. A ética sozinha não faz nada, a ciência sozinha oferece riscos, então é preciso que tenha sempre alguém ali puxando um pouquinho, fazer esse meio termo, né? Como diz o budismo. Bem, diante da nossa discussão, da nossa apresentação sobre esse assunto tão importante, né, sobre essas considerações bioéticas da edição de genoma humano, podemos, eu acho que de uma forma muito resumida, né, lembrar de alguns pontos que a gente pode encerrar a nossa discussão aqui nesse momento. É inegável a importância dos avanços científicos. A gente viu desde as pesquisas no Reino Unido, estudos chineses e outros estudos que aqui não foram apresentados diante do tempo, mas é inegável que esses estudos representam, sim, avanços incríveis na biotecnologia. Eles ajudaram e ajudam a desvendar, contribuir para o tratamento de doenças, para o desenvolvimento, para elucidar melhor o desenvolvimento humano, a fertilização in vitro, explorar melhores possibilidades terapêuticas, né? Entretanto, é importante a gente finalizar nossa discussão sobre algumas preocupações éticas. Né? Primeiro é o consentimento e impacto geracional, ou seja, a modificação dessa linhagem germinativa, será que impacta ou não gerações futuras, né? E a questão do consentimento, né, sobre essas alterações. Outro ponto que nós discutimos aqui sobre a dignidade dos embriões, né, tratar os embriões como produtos de experimentos, né, isso acaba sendo uma atitude ética, moral, né, está sendo digno no tratamento desses embriões. A outra questão são os riscos sociais, né, a aplicação clínica prematura. A gente discutiu aqui também sobre desigualdades sociais, criar indivíduos, bebês, sobre o aspecto de saudável, né? Essa questão da disparidade social e possa estar impactando de uma forma negativa ou não. E a outra questão, eu acho importante a gente comentar também nesse encerramento, sobre o papel regulamentário e o consenso global, que no momento a gente viu, né, o Reino Unido mostrou um exemplo de regulação responsável, mas ainda falta um consenso internacional sobre a regulamentação, sobre a discussão cada vez mais desses problemas, dessa questão ética e também do turismo genético que a gente acabou comentando também. A gente acaba tendo um país, uma região no mundo que tem uma possibilidade dessa tecnologia e outras regiões não. Então, também contribuindo, mais uma vez,
para a desigualdade também e para essa questão do turismo genético. Eu acho que é importante para concluir, a gente lembrar que a questão de modificação de genes humanos, né, de embriões, essa técnica ainda precisa de mais estudos e mais avanços. Então, no primeiro momento, eu não acredito que seja algo que possa ser aplicado. E é isso, eu acho que a gente precisa de mais estudos na área, estudos que sejam 100% transparentes e que ocorram com 100% do consentimento das pessoas envolvidas na pesquisa e que tenha, depois de todos os estudos estarem, da técnica estar estabelecida, ter uma discussão ampla, inclusive com opinião popular, tanto da comunidade científica também, para que a regulamentação da questão ética, da implementação da técnica na nossa sociedade seja feita de forma justa, de forma empática e de forma mais possível igualitária para todo mundo, né? Que se realmente for uma técnica que possa ser implementada, que as pessoas